Esse SUV elétrico tem mais de 1000 cavalos de potência, porta no estilo asa de gaivota, o interior que parece de uma nave espacial e ele ainda dirige sozinho. Esse aqui é o único Tesla Model X Plaid do Brasil inteiro e ele tem tecnologias surreais. Então fica aí e aproveita porque esse vídeo você só vai ver na Auto Sport. Como esse Tesla é todo controlado por celular, esse vídeo vai ser todo filmado com celular. Mas antes de te mostrar tudo, eu quero te convidar para se inscrever no canal da Auto Sport, curtir o nosso vídeo e ativar o sininho, porque assim você recebe notificação toda vez que a gente subir um vídeo novo. Essa aqui é a versão mais extrema do Model X e ele tem 1020 cavalos e 140 kg de torque. A marca de 0 a 100 é feita em 2,5 segundos, então ele deixa aí muita Ferrari e Lamborghini comendo poeira na arrancada. Bom, o design aqui na dianteira é bem característico dos carros da Tesla. Não tem nada muito chamativo, mas ao mesmo tempo ele é bem elegante, tem uma linha que deixa o carro com uma cara agressiva. Vocês podem perceber que também não tem grade, porque carro elétrico não tem grade frontal, igual nos carros a combustão, porque os motores ficam nos eixos. Nesse caso aqui são 3 motores, 2 no eixo traseiro e 1 no eixo dianteiro. Se você está curioso para saber o que está aqui embaixo do capô, tem um porta-malas com 145 litros de capacidade. Bom, agora eu vou te mostrar essa que talvez seja a porta asa de gaivota mais tecnológica de todos os tempos. Você abre ela pelo celular, então você vai ter que baixar o aplicativo da Tesla e é só clicar nas duas portas que elas abrem e é rapidinho. Olha isso, demora 3 segundos para abrir. Bom, para a porta não bater em nenhum objeto que está nem do lado nem em cima, muito próximos, ela tem vários sensores de segurança que ajustam o ângulo de abertura tanto de profundidade quanto de altura para não bater em nada. E a gente vai mostrar justamente como é que isso funciona na prática, colocando um carro aqui bem próximo e acionando a abertura e o fechamento da porta para vocês verem. Bom, a gente pegou outro carro de teste que a gente tem aqui e colocamos ele bem próximo para simular, por exemplo, uma vaga de shopping. E agora eu vou abrir a porta. E ela pode ser feita também pela própria porta, não precisa ser necessariamente pelo celular. E é só apertar aqui que ela vai se ajustar. Bom, aproveitando, agora já vamos dar uma olhadinha aqui dentro. Bom, o espaço aqui atrás é muito bom, né? Ele tem 2,96 m de entre-eixos e são 6 bancos, né? 2 na frente, 2 aqui, 2 lá atrás e todos eles são independentes, então eu consigo ajustar a profundidade, a altura dele. Tem também esse botão aqui para fazer o acionamento das portas, para quem está dentro do carro. Mas o mais legal aqui é essa central multimídia de 8 polegadas, que é independente daquela que está ali na frente, tem várias funcionalidades. O ar-condicionado aqui é muito legal porque você pode controlar a direção do vento com o próprio dedo e é independente, então se quem está na direita aqui quiser o vento mais em cima, mais para baixo, ele pode colocar e o da esquerda também pode colocar a direção que ele quiser. Aqui embaixo você tem um controle digital também da temperatura, um outro ícone aqui é para o aquecimento dos bancos, isso vale para os 6 bancos do carro, os da frente ainda tem refrigeração, tem também um streaming com música e outro com serviços de internet para você assistir YouTube, por exemplo, se você quiser ver um vídeo da Auto Sport. E aqui embaixo a gente tem 2 entradas USB-C para plugar o celular para carregar ou o próprio fone para escutar o que você quiser aqui na central multimídia e 2 porta-copos. Bom, agora eu vou te mostrar como é que vai para os bancos de trás e é bem simples, é só você dar um toquezinho aqui, ó, que o assento vem automaticamente para frente. Para acessar a terceira fileira aqui também o espaço é muito bom, eu tenho 1,87 m, não tenho problema nenhum com a cabeça aqui para entrar. Para o joelho o espaço também é legal, o problema é justamente sentado, porque minha cabeça não dá altura, eu fico com o pescoço dobrado. E se eu colocar o banco para trás aqui também, meu joelho fica totalmente espremido. Aí eu teria que viajar de lado, mas por questões de segurança a gente não recomenda fazer isso. Bom, agora vamos ver o banco da frente, que parece uma cabine de nave espacial. Ó, uma coisa legal aqui é que para sair tem uma espécie de corredor, então é bem prático.
Eu vim para longe do carro, mas foi para te mostrar um recurso bem interessante. Eu estou indo em direção a ele com o celular na mão, mas podia estar no bolso. Vocês vão ver que eu não vou nem tocar na maçaneta, que a porta abre sozinha. E se eu entrar no carro e pisar no freio, ela fecha sozinha também. Bom, aqui dentro a gente vê uma tela gigantesca, esse volante aqui que parece de Fórmula 1, e para entender como tudo isso funciona, eu vou chamar o dono do carro, o Breno Masi, que é o maior especialista e entusiasta de Tesla aqui no Brasil. Bem-vindo! Aqui a primeira coisa desse Tesla que eu acho incrível é o volante, né? Claro. Esse volante é o Yo, que virou marca registrada quase da Tesla, né? Primeiro a receber ele foi o Model S. Sim. E agora o Model X também tem. Outra coisa legal é que quando você vai começar a dirigir, tá vendo que ali na tela ele já tá piscando azul para frente? Como ele não tem manete para você engatar, né? Drive, neutro, ré, sim, ele já faz isso automaticamente, basta você pisar no freio, que ele já engatou, ele já entende aqui por inteligência artificial que você quer ir para frente e você só acelera e o carro se você começa... quiser ir dar ré, por exemplo? Se quiser dar ré, é só você apertar o freio e jogar aqui na tela para trás. Tá. Então bora dirigir, colocar aqui para frente e o carro já começa a funcionar. Outra coisa muito legal do Tesla é esse painel aqui, né, o console tradicional dos carros, onde ele tem esse sistema que é como se fosse um mapeamento, né? Tem algumas BMWs, algumas Volvos também que já tem esse sistema. Ao mesmo tempo, a Tesla ele consegue ter mais precisão e faz mais análise do material. Então, olha só, lá na frente já tem uma sequência de cones, ó, ele já começa a fazer a leitura. Ele consegue identificar automático também a faixa, tá vendo? Ó? Quando é faixa contínua, faixa normal, né? Faixa dupla, ele faz todo esse reconhecimento. Então, aqui no Brasil, né, tem lugares que são melhor sinalizados do que outros. Se tiver, por exemplo, uma faixa um pouco mais gasta, assim, com uma tinta fraca... Ele reconhece bem. Ele reconhece. Até mesmo, sabe, quando a pista tá mal pintada, não é nem mal pintada, mas você consegue ver pelo desgaste, né, duas tonalidades, ele consegue identificar também. Outra coisa legal, ele pega ciclista, pedestre, até a lata de lixo, também, cachorro, gato, assim, ele também enxerga, óbvio que pessoas, né? Claro. Então para ele fazer também todas as tomadas de ação. E o principal desse modelo, né, esse radar com inteligência artificial, é que ele faz pré-definição de estilo de direção, principalmente para o autopilot. Então, enquanto você está dirigindo na pista e ele identifica que é um caminhão, ele sabe que o sistema de frenagem do caminhão é diferente de um automóvel, né? Então, sim, ele já consegue se comportar de uma maneira mais assertiva para isso. Outra coisa legal do carro é que todos os comandos ficam nessa tela principal, né? Então, se você quiser fazer qualquer ajuste do carro, ou até suspensão, né? Ajustar a altura da suspensão, se você quer suspensão mais conforto ou então mais rígida, você também faz nessa tela. E aqui fica todos os gráficos mostrando como está comportando cada uma delas. E quando o carro chegou, você configura ele do jeito que você quiser, por exemplo, o modo Breno. Exato. Se sua esposa for andar... O modo Ana tá lá direitinho. O modo Ana tá lá. E ele identifica tanto pela chave ou pelo seu celular. Então quando eu entro aqui sentei no carro, ele já traz, né, todas as configurações que estão aqui no meu nome, fica aqui em cima, Breno. Tá. Se fosse minha esposa, estaria aqui Ana, e todas as regulagens. Então, banco, sistema de farol, altura de suspensão, estilo de pilotagem. Eu gosto de deixar mais esporte, ela gosta de deixar mais relaxado. Daí tudo isso o carro configura sozinho para você, a partir do momento que você entra no carro. E a parte do aplicativo que a gente já mostrou no vídeo, para abertura de porta, consegue ligar o carro também pelo aplicativo? Tudo pelo aplicativo. Não tem mais chaves? Não tem mais chave. E uma outra coisa interessante é que você também consegue fazer isso à distância. Então imagina que eu cheguei numa viagem, fiquei sem bateria no celular, né? Eu consigo avisar para minha esposa, ela remotamente consegue ligar o carro e habilitar para que eu saia dirigindo com ele. E tem até de outros estados, né? Se você tem um Tesla que país, tá nos Estados Unidos e você precisa de alguma... Só precisa ter conexão com a internet. Caramba, ele não tem limite de quilometragem, de distância. De raio nenhum, para você fazer esse controle. Inclusive, no aplicativo você consegue até fazer monitoramento com ele e acessar as câmeras do carro remotamente, né? O carro é composto com um conjunto de 10 câmeras, inclusive uma câmera on-board aqui, que a Tesla ela tem acesso e fica te monitorando 100% do tempo.
Uma dúvida legal que é para a gente esclarecer é, já que não tem chave, não tem nada disso, como que o carro te reconhece como o Breno reconhece sua abertura à distância, reconhece seus modos de condução, como é que ele faz para identificar isso? A primeira coisa que você precisa fazer é ter uma conta da Tesla. Então você entra lá no site tesla.com, cria a tua conta. Isso vira como se fosse o ID. Tá. É como se você tivesse um telefone celular. Então todas as configurações do carro, até acesso, tudo fica cadastrado dentro dessa conta. E isso você loga no seu aplicativo do celular. Imagina que eu vendi o meu carro para você, André. Tá. Você entra lá na Tesla, cria a conta lá no site da Tesla, loga no teu aplicativo e eu pego e te invito. Te mando um invite Tá. e falo, a partir de hoje o André é o novo proprietário do carro. Ele sai da minha conta e é transferido para tu automaticamente. Daí você fica com todos os acessos. Outra coisa legal que você consegue fazer também no aplicativo da Tesla é dar acesso temporário. Tá. Vamos supor, eu vou te emprestar meu carro por um final de semana. Eu pego, te mando um link no WhatsApp. Você abre pelo WhatsApp, ele vira a chave virtual do carro com tempo de validade. Daí você consegue adicionar e remover também o motorista no momento que você quiser. Outra coisa legal do Tesla que imagina que eu comprei, né? Esse aqui é um Model X novo, eu tinha com o Model S. Todas as configurações que tem no meu Model S, assim que eu logo nesse carro, automaticamente ele faz. Então, desde coisas simples, que é ajuste de espelho e tal, até coisas mais complexas como suspensão. Então imagina se eu passo nesse ponto, toda vez que eu passo aqui, eu falo que eu quero que a minha suspensão alta, tá vendo? Sim. Neste lugar, ele vai pegar e levar essa configuração para um outro carro. Então se eu tiver um outro Tesla, toda vez que eu passar nesse exato ponto, ele vai pegar e vai subir a suspensão automática. Você vai passar numa lombada, você está no seu condomínio, que é um lugar que você passa todo dia, sempre tem uma valeta de uma lombada, você já ajusta. Ele reconhece E faz automaticamente. Outra coisa que a Tesla é completamente diferente de todos os outros carros é o Autopilot, né? Então, independente da via, para você acionar neste modelo, você aperta aqui uma vez o botão, ele já está aqui no Autopilot, ele faz o reconhecimento dos carros, inclusive ele faz mudança de faixa, tá? Se você clicar aqui, ó, ele reconhece se tem carro na frente e atrás e ele muda de faixa assim que tiver a posição disponível. Ele reconheceu ali que tinha um carro encostando, ele esperou. Ele esperou e ele muda de faixa sozinho. E você, por exemplo, você consegue configurar essa parte do carro andar sozinho. O carro manobra, entra na garagem ali, se você coloca um limitador ali de velocidade, tem uma velocidade máxima até que ele anda, até 5, 6 km por hora. Hoje, como que funciona aqui no Brasil, tá? O Autopilot dele, ele não consegue ter uma experiência completa como nos Estados Unidos. Que os Estados Unidos, ele tem todos os mapas funcionando, né? Então aqui, hoje, qual que é o grande problema da Tesla? Esse mapa, você não consegue traçar rota. Então ele só fica um mapa de visualização. Lá nos Estados Unidos, todas as rotas você traça por ele. E dependendo das vias, ele dirige 100% autônomo. Então ele faz mudança de faixa, ele breca, ele vira e você faz a direção ponto a ponto. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil o Autopilot funciona sempre em linha reta. Então, linha reta fazendo óbvio que curva, né? Mas ele não tem um ponto A para um ponto B. Então se eu ligo aqui, ó, nessa via, ele tá aqui, o Autopilot funcionando, você consegue fazer o controle aqui da velocidade, mas você pode ver, ele está fazendo a curva normal. Identifica os carros, se o carro da frente brecar, ele breca, se ele precisar sair da frente do carro de trás, se ele der luz, né, de velocidade, ele sai também. Se eu quero mudar de faixa, você clica na seta aí, ó, ele avalia se tem carro ou não e ele faz a mudança de faixa. Quando você vai parar no autoparking da vida, né? Ele identifica a vaga, você manda ele parar, ele estaciona sozinho e daí sempre com velocidade bem reduzida. Aí você não precisa fazer o ajuste. Então, para ele manobrar, vai até 5, 6 km por hora no máximo. Aqui, por exemplo, você determinou uma velocidade máxima. Isso, de 60 km. Tá, 60 km por hora. Se a gente for passar por um radar que seja 50 km por hora, ele vai reduzir? Não vai reduzir. Não vai reduzir. Não, porque hoje ele não tem essa integração do mapa com o sistema, porque esse mapa aqui não funciona. Entendi. Nos Estados Unidos funciona. Igual ali, ó, ele tem uma placa de 40. Ele pode até ler e me mostrar aqui no painel, mas ele não vai reduzir porque isso não está amarrado no mapa. E daí você pega e faz o ajuste aqui. Uma outra coisa que sempre me perguntam, pô, Breno, como que faz para desligar o Autopilot se for numa emergência? Também é super simples. Se você mexer, pegar o volante, ele já reconhece sua mão e ele para sozinho. Ou então se você der um toque no freio, no pedal do freio. Fez isso, automaticamente ele corta o Autopilot e você fica 100% no comando de novo. No Autopilot, até a frenagem dele, ele freia totalmente? Ou freia totalmente. O caminhão parou, ele te dá um alerta, ele faz tudo autônomo? Ele faz tudo autônomo. Uma das coisas até que a Tesla recomenda é toda vez que tem algum incidente com o Autopilot, confie no sistema, ele vai brecar.
Tá. A maior parte dos problemas que acontecem, né, quando acidentes nos Estados Unidos, principalmente no Brasil, a gente não tem caso ainda, não que eu saiba, né, de acidentes com autopilot, mas nos Estados Unidos, alguns casos, foi porque teve intervenção humana. Tá. Então a máquina ia interferir, né, então ela faz cálculos muito mais rápidos e precisos do que a gente, tá. E teve uma intervenção humana, por isso que acabou acontecendo o acidente. Nesse caso, então, se você tiver, por exemplo, alguma emergência aqui, confia no autopilot. Confia na Tesla. Eu sei que é difícil, mas bora confiar e ver o que vai dar. Bom, como aqui no Brasil a gente precisa estar com as duas mãos no volante, né, para não tomar multa, como é que você faz para andar com modo autônomo e ao mesmo tempo, porque se você tocar no volante ele vai entender que você tem que tomar a direção. Então como é que você faz para ter o apoio da mão no volante e ao mesmo tempo deixar no modo autônomo? Para o sistema entender que você não quer dirigir, mas você está com a mão ali por segurança. Então, basicamente você vai ver que se eu ficar muito tempo sem encostar a mão no volante, a Tesla mesmo tem um aviso, né? Ele aparece aqui embaixo, fica vermelhinho, pedindo para eu encostar. Então você pode apoiar. Tá? Então, ó, aqui eu tô apoiado, ele não tá cortando. Tá. Ele corta o autopilot toda vez que você faz uma interação de verdade com o volante. Tá. Então, se eu pegar, ó, mexi um pouquinho para lá, ele cortou. Ele faz esse aviso, já está desligado o autopilot. Tá? Então, qualquer interação que você faça de fato com o volante, né, mudando a direção comum ou dando um pouco mais de resistência, ele pega e corta o autopilot. Tá. Mas o importante é sempre manter as duas mãos no volante, tá? Aqui no Brasil, ou pelo menos apoiar. Daí, geralmente, como que eu faço? Ou eu apoio aqui embaixo, já que ele não tem aquela parte de cima, aqui o yoke, né? Ou aqui por dentro, no volante, que fica uma posição confortável para dirigir e fica aqui apoiadinho no volante bonitinho. Outra dúvida que eu acho que é a principal de todo mundo é em relação à autonomia. Você viaja bastante, a gente está aqui no interior de São Paulo, mas você vai para a capital também. Como é que funciona essa parte de sua preocupação e a infraestrutura que você vê no Brasil para recarga e autonomia de carro elétrico? Cara, a Tesla vem melhorando cada vez mais, tá? A autonomia das baterias. Esse carro aqui a gente já está falando hoje de 550, tá? Entre 510 e 550 km de autonomia. E ele já tem um sistema de recarga rápida. Você consegue carregar esse carro no Brasil já em alguns postos, né? Como aqui na Bandeirantes, em 15 minutos. Óbvio que hoje a gente tem poucas unidades desses eletropostos, né? De alta velocidade no Brasil, mas é algo que está ampliando. Então, as outras marcas chegando com mais força no Brasil, Porsche, Audi, Volvo, entre outras, essa infraestrutura deve aumentar, tá? Hoje, o que eu recomendo para todo mundo é baixar um app chamado PlugShare, que tem todos os pontos, tá, de recarga, e você acaba se baseando por ele. Mas o trajeto que eu faço na interior São Paulo, interior capital, faço sem dor de cabeça nenhuma, ida e volta com a mesma carga. Na sua casa você tem um wallbox? Tem. Um wallbox próprio da Tesla? Próprio da Tesla. Porque a Tesla tem um problema que é o conector proprietário. Igual a Apple tem um Lightning, né? O cabo. Sim, é que a Tesla tem isso, a Tesla tem o seu conector proprietário. Aí você tem que levar um adaptador, por exemplo, para parar na estrada. Sim. Você vai parar num posto de recarga rápida, você tem que levar um plug. Tem que levar o plugzinho. Então, até eu brinco que a gente tem um kit de sobrevivência tupiniquim, que são vários adaptadores, né? Para você poder usar esses eletropostos que estão espalhados pelo Brasil. E o wallbox da sua casa, qual que é a potência dele? 48 amperes. Então ele tem, né, o carro hoje está limitado a 48, mas ele tem uma potência de até 80 amperes. Tá. Então ele vai até uma velocidade rápida. Um carro igual a esse, de 0 a 100, ele carrega em 10 horas. 10 horas. 10 então horas. É como um celular, você chegou em casa ali do trabalho, plugou o celular. Além do que você nunca vai chegar em casa com ele zerado, né? Dificilmente você chega a zero. Sim. Então você pega uma média aí de 3, 4 horas, ele está recarregado em casa. E nas estradas tem postos que você carrega em 15, 20 minutos, ele carrega e te dá uma autonomia legal, pelo menos dá até 90%, né? Que os últimos 10% da bateria é o que demora mais para carregar. Tá. Outro ponto legal também, voltando à direção autônoma, se você entrar em uma estrada de terra, por exemplo, ele tem algum reconhecimento? Não, ele corta. Ele corta. Isso. Se ele não consegue definir, né, o que é uma estrada, né? São as duas linhas. Ele não precisa ter a faixa pintada, tá? Se tiver uma rua estreita e tem paralelepípedo, ele conseguir identificar, vai funcionar. Se na estrada de terra ele conseguir identificar que aquilo é uma via, vai funcionar, mas na maior parte das vezes, né, vocês notaram que o carro tá sujo aí, que eu acabei de voltar do sítio, na estrada mesmo do meu sítio tem um pedaço que ele identifica e outro pedaço que não. Tá. Então, porque o outro pedaço tem muito mato, tudo, então ele não consegue definir o que é a pista. E daí simplesmente o que ele faz? Ele apita, né, igual assim, ó, e você pega na direção.
Bom, como é que funciona a manutenção do Tesla? Troca de óleo, essas coisas, né? Ele não tem. Esquece, cara. Então, Isso é uma delícia. Sabe aquela obrigação de ir na concessionária 10, 15, 20 mil quilômetros, correia, óleo, pastilha? Cara, nada disso tem aqui na Tesla. Sim. O máximo que você tem são updates de software. Então, todo mês, pelo menos, a Tesla manda um update de software e esse update de software vem recheado de novidades. Então, o último mesmo, se você entrar aqui, cadê? Toolbox, você vai ver. Veio esse que você consegue mudar a cor do carro, né, do painel do seu carro, através dessa tela. Então a Tesla sempre vai te mandando novidades através disso e você não precisa se preocupar de maneira nenhuma. E qualquer problema que você tenha com o carro, você pede o suporte, né, você pede o auxílio pelo próprio aplicativo. Então você entra lá no suporte, fala o que está acontecendo com o teu carro, o técnico remotamente entra e faz a avaliação do seu carro. Então a manutenção, se você precisa de alguma coisa do sistema, vem um técnico remoto dos Estados Unidos, ele vai entrar aqui e vai tentar solucionar o problema. Vai tentar solucionar o problema. Se você não conseguir solucionar, por exemplo, se tiver que fazer um recall, alguma coisa, você tem que enviar o carro de volta para os Estados Unidos para ter algum reparo, ou eles vêm até aqui, tem alguma... A gente tem essas duas opções. Até pré-pandemia, né, a gente contava com a ajuda do México. O México vinha, a Tesla do México, que é o ponto mais próximo do Brasil, vinha da manutenção, recall, você quebrou, cara, algo físico e eu preciso de arrumar. O pessoal vinha. Durante a pandemia eles suspenderam essas viagens e ao mesmo tempo isso foi positivo, porque no Brasil a gente criou alguns lugares que sabem, né, hoje trabalhar com Tesla. Então tem uma oficina em São Paulo muito boa, duas em Balneário Camboriú, que tem uma concentração muito grande de Tesla lá, uma em Jaraguá do Sul, então, e uma no Rio de Janeiro também. Então hoje a gente já tem pessoas que mexem muito bem com o Tesla e conseguem dar essa manutenção até voltar. E quando a gente tem problemas seríssimos, que teve um caso até hoje, né, em todos os Teslas que estão rodando, você consegue mandar o carro de volta para a Tesla lá nos Estados Unidos e ele passa em garantia. Então a gente teve um caso que teve um problema numa das unidades, num dos motores, e eles conseguiram mandar de volta para a Tesla e foi reparado 100% na garantia. E daí você teve um custo aproximado de $5 mil para ir e voltar esse carro. Quanto tempo demora, mais ou menos? 60 dias. 60 dias? Tá, nesse trânsito. Tem garantia? As baterias, o carro, como é que funciona a garantia da Tesla? Tem garantia total, tá? Sem limite de quilometragem, essas coisas, durante 3 anos. E depois tem 10 anos de bateria, tá? Então é um carro que tem um conforto e uma segurança muito, muito boa. Outra coisa também que a gente reparou aqui, conhecendo o carro, são 6 assentos. Você tem uma família grande também, vocês fazem viagem. Como é que vocês se viram com o porta-malas? A gente pode rebater os 2 assentos traseiros para ganhar um pouco de espaço ali? Como é que faz? Cara, para mim é excelente, porque essa configuração de 6 lugares, a gente ganha esse corredor, né? Então esse corredor que vocês mostraram, ele fica super útil para você colocar mala, né, algum tipo de bagagem, até quando você vai transportar prancha, então você consegue colocar a prancha inteira. Sim. Ou bicicleta, ele fica super versátil, você consegue rebater aqueles 2 bancos e além disso você tem o compartimento frontal também, que nada são mais 140 litros ali, 150 litros. Sim. Que você consegue ter de espaço, e o porta-mala traseiro também é um bom porta-mala, que você consegue ter ele, que eu chamo, é um porta-mala quase vertical, então você consegue colocar as malas em pé e tem um espaço interno excelente, então dá para levar muita coisa. Minha família é de 6 pessoas, né? Sim. Então sou eu, as 3 filhas, minha esposa e minha mãe, que mora comigo, e a gente viaja aí tranquilamente pelo Brasil, levando mala, num espaço muito confortável. E se vocês forem viajar, por exemplo, acho que a infraestrutura fica mais sul-sudeste, né? São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Você já foi para o Nordeste, para algum lugar desse com Tesla? Não, o meu máximo de viagem foram viagens de 600, 700 quilômetros nessa região, porque infelizmente você fica limitado ali até a nossa rota elétrica, que a gente chama, né? Corredor elétrico. Isso, corredor elétrico. Então até Foz do Iguaçu é super tranquilo de ir. Hoje você tem vários pontos de recarga rápida, e até o Rio de Janeiro também está super tranquilo. Pela Dutra você consegue fazer as coisas, e até Belo Horizonte também já está tranquilo. Você tem ali pela Fernão Dias diversos pontos de recarga. A partir daí eu não tive coragem de ir ainda. E cara, pra mim não existe hoje carro melhor, tá? Então eu tenho outros carros na minha garagem, mas esse é o meu xodó, e principalmente o Model X pelo tamanho que ele é, o espaço, né? Eu tenho uma família grande, então ele é muito versátil e ele também tem uma potência muito, muito interessante. Então ele não deve nada para um carro top de linha. Então você pega uma Urus ou então uma outra SUV, uma Cayenne da vida, a Tesla esbanja
velocidade, potência e tecnologia, né? Então Sim. eu sou um cara 100% tecnologia, para mim isso aqui não tem nada igual. Trazer um carro como esse pro Brasil hoje, você vai gastar aí na faixa de R$1,5 milhão. Nos Estados Unidos, um desses é uns $170 mil. $170 mil nessa configuração. Tá, perfeito. Bom, a gente já falou muita coisa positiva, agora quais são os pontos negativos que você vê na Tesla em geral e no Model X? Cara, sem dúvida nenhuma, o fato de ter alguns recursos hoje limitados, né? Então me lembra antigamente quando os mapas da Audi, da Mercedes, né, e da BMW não funcionavam no Brasil. Então ter uma tela dessa de 21 polegadas e esse mapa não funcionar, para mim, assim, é o cúmulo, é muito frustrante. Outro ponto negativo é o acabamento mesmo externo da Tesla e algumas coisinhas no acabamento interno. Você vê nitidamente que melhorou muito, né? Então tem alcantara, cara, carbono, a olho nu você vê e fala, cara, que acabamento legal, mas nada comparado a um Porsche, né? Então você vai pegar no mesmo patamar, a mesma linha de carro, Porsche você pega Taycan. um Taycan. Pô, o Taycan, eu já tive o privilégio de poder ter um Taycan também. Se você comparar acabamento, não tem comparação. O acabamento da Porsche é infinitamente superior, mas eles ganham de lavada ali em tecnologia, né? A Tesla ganha em tecnologia, então tem que ter essa diferença. Outro ponto negativo, sem dúvida nenhuma, é a falta da presença da marca no Brasil. E isso te limita para algumas coisas, principalmente para manutenção, como a gente vem falando, apesar de ter um monte de gente que já sabe mexer, ter a marca dentro do país fica mais fácil, acesso à peça, entre outras coisas. Então, isso para mim são os grandes defeitos da Tesla hoje em dia aqui. Você já teve todos os modelos da Tesla? Já, todos. Esse foi o que você mais gostou? Qual que mais te decepcionou? O Model Y. Model Y? O Model Y de todos foi o que eu achei a suspensão muito dura para o Brasil. O espaço interno dele é muito próximo ao Model 3 e a dirigibilidade dele não é tão gostosa quanto do Model 3. O Model 3, ele te dá uma sensação de direção mais gostosa. Então, de todos, para mim, o Model X é o melhor. Depois vem o Model 3. O Model 3 é mega compacto, rápido, um carro ágil. Eu brinco que ele parece um kartzinho, você dirigindo. Sim. Ele é um carro divertido de dirigir. Então, ele lembra muito a tocada da 718, sabe? Então, Sim. é um carrinho no chão, gostoso de dirigir. Te deixa fincado no asfalto. Depois o S, que é um sedã, né, de luxo, um sedã grande. E por último o Model Y. Então tá aí a minha não recomendação, seria o Model Y. E você é um dos proprietários que já comprou uma Cybertruck. Sim. O que você espera desse carro? Pô, eu espero que eles entreguem, né? Principal, né? Porque já O principal é 3 entregar, anos né? ainda Cara, não chegou e nada. e não tem data, não tem previsão. Mas eu tô super ansioso, principalmente pelo conceito, né? Aquele carro que é um carro semi-blindado, vamos chamar assim, né? Um carro com uma estrutura muito robusta, tem uma potência muito forte e ele vai entregar um range, né? Uma autonomia acima de 1.000 km, né? Se eles cumprirem tudo que eles falaram. Então eu tô bem ansioso. E ele tem também os modos de camping, entre outras coisas. Vamos ver se ele acaba virando o meu xodó. Óbvio que ele vai perder o charme dessas portas gaivota, mas quem sabe, né? Sim. E a Tesla te dá alguma satisfação sobre a produção? Sobre... Não. Nada? Você fica às escuras. Ele se comprou, já pagou e Cara, tá... absolutamente nada. Assim, é impressionante como a Tesla ela tem uma política de silêncio total e absoluto sobre essas coisas. Então, não dá data, não fala de previsão, não fala de previsão de entrega, nada. Então, desde o dia do lançamento, eu fiz lá as reservas, né? Peguei uma com 3 motores completas, outra com 2 motores e a gente não tem informação adicional nenhuma. Como é que funciona a parte de revenda de Tesla aqui? Porque são acho que 120 modelos, né, que você falou? Hoje a gente já está com 180 carros quase. 180. E eu vou te falar que é incrível, cara, a revenda. É fácil de... Mas o que é fácil, ele é um carro que virou um carro muito desejado. E como você tem um limite, né, qualquer mercado, oferta e demanda. Então você consegue sim vender. Óbvio que não é todo mundo que vai comprar um Tesla, mas quem conhece, ele quer ficar com o carro. Então eu desde 2017 que eu trago os meus Teslas, eu nunca perdi dinheiro, diferente de outros carros. Tudo bem que é um momento que o mundo está passando, né, essa restrição, então outras marcas como o Porsche também se acaba vendendo sempre com ágil, mas o Tesla para mercado de revenda é super, podemos falar, super bem aceito. E você também passa a garantia automática pro novo proprietário, porque a garantia é sobre o bem e não da pessoa, então é super tranquilo. Mas é aquela revenda, por exemplo, que você não vai anunciar num site especializado, é aquela, acho que venda casada, que a gente pode dizer, tipo, você já tem
alguma pessoa que quer ser proprietário, que tem ali um grupo, e você vende ali ou você anuncia o carro, por exemplo, na internet? Todos os meus carros, tá? Eu acabei vendendo para conhecidos ou de dentro desse próprio grupo da Tesla. Quando eu comecei a ter o Tesla no Brasil, a gente criou um grupo no WhatsApp, que é o grupo de proprietários de Tesla. Então hoje tem mais de 160 pessoas lá dentro que são proprietários. E é uma comunidade que super se ajuda, além do meu canal no YouTube também, que eu levo lá curiosidades, dia a dia do uso do Tesla no Brasil. Então é uma comunidade muito quente. Então a maior parte das vendas aconteceu nesse grupo, mas tem casos também de pessoas que usaram sites de venda de automóvel para vender e acabou vendendo rápido também, tá? Então não é um bicho de 7 cabeças, não é aquela marca desconhecida que você traz e depois morre com o carro na mão. Muitas pessoas me perguntam se vai casar com Tesla. Eu basicamente caso, só que sempre com Tesla novo, porque você fica na ansiedade para poder trocar. Então é um carro que sem dúvida nenhuma sempre vai estar na minha garagem. Outra coisa também, se você for roubado, por exemplo, entraram, separou o carro, quebraram o vidro e roubaram o Tesla, você consegue desligar ele remotamente, por exemplo? Ou que você tenha sido assaltado, roubaram seu celular, você conseguiu avisar sua esposa, ela consegue desligar o carro ele para, por exemplo, aqui, parou. Você consegue fazer bloqueio do carro, tá? E consegue também acompanhar em tempo real ele no mapa. Então se você pega aqui o aplicativo da Tesla, você consegue ver em real time aonde que o carro tá, né? E fazer todos os acessos e todos os controles. Então você pega aqui, ó, a localização, inclusive velocidade, você tem todos os acessos aqui, ó. Tá vendo? Aonde que eu tava. Esse aplicativo é da própria Tesla? Da própria Tesla. O GPS é todo integrado pela Tesla? Isso. Tá. E você está 100% do tempo conectado. Então é um carro extremamente seguro. Ele tem uma internet própria, então? Sim. Carro e é um Wi-Fi? Ele tem um chip de dados, tá? Então, de novo, fazendo propaganda lá no meu canal até ensino como você coloca o chip no seu Tesla, que é uma dúvida que quase ninguém sabe responder. Então lá eu mostro direitinho onde você coloca, porque não é trivial colocar o chip, né, no Tesla, porque nos Estados Unidos ele funciona com o SIM card da Tesla. A Tesla tem uma operadora lá nos Estados Unidos e essa operadora não funciona no Brasil. Então aqui você pega e troca o SIM card e coloca o SIM card da operadora que você preferir. É um pacote de dados. Um pacote de dados. E ele fica 100% do tempo conectado. Mesmo com o carro desligado, ele fica conectado e você consegue ter acesso total ao seu carro. Desde definir temperatura, abertura de portas, bloqueio, localização, tudo. E aí é tudo pago. Você paga uma mensalidade para ter X gigabytes. O pacote de dados direto. Eu aconselho a usar até nesses carros aqueles planos de dados pré-pagos que você tem, 10 GB de internet dá e sobra. Esse carro não consome mais do que 2 GB por mês. E se ele perder sinal de internet, por exemplo? Funciona tudo, só pede o acesso do remoto pelo celular. Tá, então, por exemplo, se teve algum problema numa área afastada, sem internet, a sua esposa, por exemplo, não conseguiria te ajudar te localizando ou fazendo algum... Mas o carro funciona perfeito. Uma outra coisa que é engraçado, o pessoal pergunta assim, pô, mas o carro trava, né? Porque é um sistema, o que acontece? Mesmo com travamentos, tá? Ou reboots, eu vou até simular um aqui pra vocês. Você aperta aqui os 2 botões, o carro vai dar um reset. Você vai ver que o carro funciona perfeito, ó. Todas as telas desligadas, não vai funcionar o autopilot, mas todos os comandos funcionando. Inclusive aqui o câmbio também funcionando de uma maneira super segura, então você não perde nada. Então, como é que você faz para ter controle da velocidade, por exemplo? Você não consegue... Agora não, agora você não tem a parte visual, você não tem o feedback visual. Tá. Bom, primeiro eu queria agradecer você, Breno. Obrigado, cara, pela disponibilidade, mostrar como é que funciona tudo aqui, todos esses sistemas. A gente quer saber de vocês agora aqui no campo dos comentários, o que vocês acharam de mais impressionante. E tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, cara. Valeu, Breno.